Vamos falar de um filósofo que, olha, deu uma chacoalhada na forma como a gente pensa sobre textos, linguagem e até o próprio significado das coisas. O nome dele é Jacques Derrida. E tudo começa com uma pergunta que parece bem simples. Um texto tem um único significado verdadeiro? Parece fácil, né? Mas a tentativa de responder a isso, na verdade, mexe com séculos e séculos de pensamento. Por muito, muito tempo mesmo, desde a Grécia Antiga, com Platão, a filosofia ocidental tinha uma resposta bem clara para isso. Sim, acreditava-se que existia uma verdade central, um significado estável, que era a base de todo o conhecimento. O trabalho era só encontrar. Pois é, até que chegou o Derrida e botou um enorme ponto de interrogação nessa certeza toda. Ele veio para desafiar essa tradição, sugerindo que, talvez, essa busca por um significado único e final fosse, na verdade, uma grande ilusão. Bom, para a gente entender essa jornada, nosso roteiro hoje vai passar por esses pontos aqui. Primeiro, a ilusão do significado fixo. Depois, vamos ver o que diabos é a tal da desconstrução. Aí a gente entra na vida secreta das palavras, vê como Derrida desafiou as hierarquias tradicionais e, por fim, qual é o legado que ele deixou. Vamos lá, então. Primeira parte, a ilusão do significado fixo. Para entender a solução que o Derrida propôs, a gente primeiro precisa entender direitinho qual era o problema que ele estava atacando. Só para situar, Derrida nasceu em 1930 na Argélia e virou uma figura central do pensamento francês. Mas o ano de 1967, esse ano foi uma explosão. Ele simplesmente publicou 3 das suas obras mais importantes de uma vez só, incluindo da gramatologia. Foi ali que ele lançou as bases de tudo o que viria depois. E aqui está o conceito-chave que ele resolveu criticar, o logocentrismo. É um nome complicado, mas a ideia é a seguinte: é a crença de que existe uma verdade original, pura, por trás de toda a linguagem. A filosofia tradicional, por exemplo, valorizava muito mais a fala do que a escrita, porque a fala parecia mais próxima dessa verdade. Derrida vai questionar exatamente isso. Então, o ponto central é esse. Derrida olhou para essa tradição de mais de 2000 anos e disse basicamente, olha, essa busca por um centro, por uma presença total do significado, ela está fadada ao fracasso. A própria linguagem, segundo ele, impede que a gente chegue nesse ponto final. Isso nos leva direto para a ideia mais famosa dele e, com certeza, a mais incompreendida, a desconstrução. Vamos entender ela não como uma marreta para destruir as coisas, mas como um kit de ferramentas para investigar. É muito, muito importante deixar isso claro. Desconstruir não é dizer que um texto não significa nada, longe disso. É, na verdade, um método super rigoroso para mostrar como um texto significa várias coisas ao mesmo tempo. A desconstrução revela as tensões e as hierarquias que o texto tenta esconder para parecer todo coerente. O propósito, então, é esse, mostrar que o significado não é algo que está lá paradinho dentro do texto, só esperando para ser descoberto. Ele é produzido, ele é dinâmico, ele está sempre escapando, sempre em movimento. Certo. Mas como assim em movimento? Para a gente entender essa ideia, a gente precisa dar uma espiada na teoria da linguagem que Derrida usou como ponto de partida. A base de tudo vem de um linguista chamado Saussure. A grande sacada dele foi perceber que a palavra gato não tem um significado mágico dentro dela. Ela significa gato porque ela não é rato, não é pato, não é mato. O sentido nasce da relação, das diferenças entre as palavras. Aí o Derrida pegou essa ideia e a levou ao extremo. Ele pensou, bom, se o significado de uma palavra depende de todas as outras palavras que ela não é, então o significado completo dela nunca pode estar totalmente presente aqui e agora. Ele é sempre adiado, sempre jogado para outra palavra, numa corrente que não tem fim. E para conseguir capturar essa noção dupla, ele foi lá e criou uma palavra nova, diferença. Com A mesmo, de propósito. É genial, porque junta a ideia de que o sentido se baseia na diferença e, ao mesmo tempo, ele é sempre adiado, nunca se completa. É um conceito que descreve perfeitamente esse movimento constante do significado. E o que possibilita esse movimento todo é o que ele chamou de traço. A ideia é que em cada palavra que a gente usa, existe um eco, um vestígio de todas as outras palavras das quais ela se diferencia. Por isso, nenhum significado é puro. Ele está sempre contaminado por outros, o que mantém o sentido sempre vivo, sempre se movendo. Ok, já vimos a teoria. Agora, quais são as consequências práticas disso tudo? Vamos ver como esse pensamento começa a abalar umas estruturas filosóficas bem antigas e bem estabelecidas.
Uma das maiores hierarquias que Derrida desmontou foi a que sempre colocou a fala como superior à escrita. A tradição dizia que a fala era mais autêntica, mais presente, mas o Derrida argumentou o exato oposto. Para ele, a escrita, por depender de marcas da ausência de quem escreveu, na verdade revela a condição de toda a linguagem, inclusive da falada. A partir daí, ele começou a questionar várias outras oposições: homem e mulher, natureza e cultura. Ele também borrou as fronteiras entre os tipos de texto, mostrando que a filosofia, que sempre se achou super clara e lógica, também usa metáforas, tem ambiguidades. Nenhum texto está a salvo da desconstrução. E esse método de questionar as bases não ficou só na teoria, não. Derrida levou isso para a política. Ele pensou na democracia por vir, que é a ideia de que a democracia perfeita é uma promessa que a gente nunca alcança. Assim como o significado, ela nunca está completa, mas é algo que a gente deve estar sempre buscando, sempre construindo. E com isso, a gente chega na nossa última parte. Afinal de contas, qual é o impacto duradouro de um pensamento tão complexo e, convenhamos, tão revolucionário? A influência do Derrida é imensa. Ela se espalhou por muitas áreas. Na teoria literária, a desconstrução virou uma ferramenta quase padrão. Mas as ideias dele também abriram caminhos na filosofia, nos estudos culturais, no direito e até na teoria política, mudando o jeito como esses campos fazem suas perguntas sobre o mundo. Se a gente tivesse que resumir o coração do projeto dele em uma única frase, talvez fosse essa: o sentido nunca é definitivo. É um lembrete de que o significado não é uma coisa que a gente ache, mas sim algo que está sempre sendo construído e reconstruído. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Talvez o grande legado do Derrida seja nos dar as ferramentas para a gente olhar para as nossas próprias crenças, para as verdades que a gente toma como certas e perguntar: o que será que está sustentando essa estrutura toda? E o que acontece se a gente for lá e examinar um pouquinho mais de perto?